Você já se perguntou o que faz de alguém um verdadeiro líder? Seria a força, a inteligência, a riqueza? Hoje, vamos mergulhar na história de um dos maiores líderes da Bíblia, um jovem pastor de ovelhas em quem ninguém acreditava, mas que Deus escolheu para mudar o destino de uma nação inteira. Esta é a vida de Davi. Sua coragem, suas batalhas, suas falhas e seu legado eterno. Uma história real, poderosa e cheia de lições para os nossos dias. Prepare-se para descobrir por que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Nossa jornada começa em Belém, uma pequena e simples vila em Israel. Enquanto seus irmãos mais velhos eram soldados no exército, Davi era apenas um pastor. Ninguém via nada de especial nele. Era o caçula, aquele que cuidava das ovelhas, esquecido nos campos. Mas Deus via, foi ali, no silêncio do campo, que Davi aprendeu a ter coragem. Ele não apenas tocava sua harpa, ele enfrentava leões e ursos para proteger seu rebanho. Cada dia de solidão e perigo era, na verdade, um treinamento divino. Sem que ninguém soubesse, aquele menino estava sendo preparado para um propósito muito maior. Enquanto isso, a nação de Israel precisava de um novo rei. O profeta Samuel, guiado por Deus, chega à casa de Jessé, o pai do Davi, com uma missão: ungir o próximo governante. Um por um, os 7 irmãos de Davi, altos e fortes, se apresentam diante de Samuel. O profeta fica impressionado, mas a cada um deles, Deus diz: não é este. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração intrigado. Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os moços? Jessé então se lembra do filho que estava no campo. Mandam chamar Davi, o mais improvável de todos. Quando aquele jovem ruivo, de boa aparência e olhar puro, entra na sala, a voz de Deus é clara para o profeta: é este, levante-se e unja-o. Ali, diante de toda a sua família surpresa, o óleo da unção é derramado sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, ele ainda era só um garoto, mas o Espírito do Senhor se apossou dele. O futuro rei de Israel havia sido escolhido, mas a unção não o levou direto ao trono. O primeiro grande teste de Davi viria no campo de batalha, mas não como um soldado. Naquela época, Israel vivia aterrorizado por um campeão filisteu, um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. Tudus os Deias, ele desafiava o exército de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O rei Saul e seus soldados estavam paralisados pelo medo. Ninguém, exceto Davi, ao visitar seus irmãos no acampamento e ouvir os insultos do gigante, Davi fica indignado. Ele pergunta: quem é este filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Desprezando as armaduras pesadas do rei Saul, Davi avança para o vale, com o que ele conhecia bem: uma funda, 5 pedras lisas do ribeiro e uma fé inabalável. Ele olha para o gigante e declara com toda a convicção: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra voa, certeira, acerta Golias na testa e o gigante cai. Naquele dia, um pastor venceu um guerreiro e Israel venceu o medo. Davi provou que a vitória não vem do tamanho do guerreiro, mas do tamanho
do Deus que ele serve. A vitória sobre Golias transformou Davi em um herói nacional. As pessoas cantavam nas ruas: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Essa fama crescente acendeu uma chama perigosa no coração do rei Saul, a inveja. O mesmo rei que antes admirava Davi, agora o via como uma ameaça. A partir daí, a vida de Davi se torna uma fuga desesperada. Saul tenta matá-lo várias vezes, atirando sua lança contra ele no próprio palácio. Davi é forçado a fugir, a se esconder em desertos e cavernas, vivendo como um exilado em seu próprio país. Ele reúne um grupo de homens descontentes e se torna um líder de foragidos. Mas é durante esse tempo de perseguição que o caráter de Davi é forjado no fogo. 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul e acabar com seu sofrimento, mas se recusou. Ele escolheu honrar a unção de Deus sobre Saul, mesmo que Saul não o honrasse. Ele escolheu a paciência e a confiança total em Deus. Essa fase difícil revelou a integridade e a nobreza que Deus já via nele desde o início. No campo, finalmente, após a morte trágica de Saul em batalha, o tempo da promessa chega. Davi, que esperou pacientemente no Senhor, assume o trono. Primeiro, ele é coroado rei sobre a tribo de Judá. Depois de uma guerra civil, ele se torna rei sobre todo o Israel unido. Seu primeiro grande ato como rei é conquistar a cidade de Jerusalém, transformando-a na capital política e espiritual da nação. Ele organiza o exército, estabelece alianças e fortalece o reino como nunca antes. Sob o reinado de Davi, Israel viveu uma era de ouro, uma das épocas mais prósperas e seguras de toda a sua história. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém com grande celebração, dançando diante do Senhor com toda a sua força, mostrando que seu coração de adorador não havia mudado, mesmo no trono. Mas as maiores batalhas de Davi não seriam contra exércitos inimigos, e sim contra ele mesmo. No auge do seu poder, Davi comete um dos erros mais conhecidos e trágicos da Bíblia. Numa tarde, enquanto deveria estar na guerra com seus soldados, ele fica no palácio. De seu terraço, ele vê uma mulher muito bonita, Batseba, e a deseja. Ele usa seu poder como rei para trazê-la ao palácio e comete adultério com ela. Para piorar, Batseba era esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Quando ela engravida Davi, em pânico, tenta encobrir seu pecado. Ele arma um plano para que Urias seja morto no campo de batalha, e o plano funciona. O adultério se transformou em assassinato. Davi achou que seu segredo estava seguro, mas Deus viu tudo. O Senhor envia o profeta Natã para confrontá-lo com uma parábola simples, mas poderosa. Ao ouvir a história, Davi, sem saber que era sobre si mesmo, se enfurece e diz que o homem da história merece morrer. É então que Natã aponta para ele e diz: "Tu és este homem." O peso daquelas palavras quebra o coração de Davi. Ele não tenta se justificar, ele não culpa ninguém, ele simplesmente reconhece seu erro e se arrepende profundamente. Desse arrependimento nasce um dos salmos mais emocionantes da Bíblia, o Salmo 51, um clamor por perdão e um coração puro. Mesmo sendo perdoado por Deus, Davi enfrentou consequências dolorosas desse pecado pelo resto da vida, com tragédias dentro de sua própria família. Mas mesmo em sua maior falha, vemos algo crucial: Deus não desistiu dele. Então, fica a pergunta: por que, apesar de erros tão graves,
Davi continuou a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus? A resposta não está em sua perfeição, mas em sua resposta ao erro. Davi era humilde, capaz de reconhecer suas falhas. Ele era temente a Deus, entendendo a santidade do Senhor. E, acima de tudo, ele era verdadeiramente arrependido. Seu coração se quebrava pelo pecado e ele buscava apaixonadamente a presença de Deus. Ele não era perfeito, mas era sincero. Sua vida foi um constante retorno a Deus. Além disso, Davi nos deixou um legado incomparável através dos Salmos. Ele escreveu a maioria deles, transformando sua dor, sua alegria, seu medo e sua fé em orações e canções que confortam e inspiram milhões de pessoas até hoje. Ele abriu sua alma para Deus de uma forma crua e honesta. E é essa sinceridade que marcou sua história para sempre. A vida de Davi é uma lição poderosa para todos nós. Ensina que Deus não escolhe os mais fortes, os mais populares ou os mais qualificados aos olhos do mundo. Ele escolhe os mais dispostos, aqueles com um coração que o busca. A jornada de Davi mostra que Deus pode transformar um simples pastor em um grande rei e, talvez o mais importante, nos mostra que mesmo quando falhamos terrivelmente, sempre há um caminho de volta através do arrependimento verdadeiro. A graça de Deus é maior que o nosso maior erro. A história de Davi continua viva, não apenas nos livros, mas no coração de cada pessoa que, como ele, busca a Deus com sinceridade, apesar das imperfeições. E você, qual lição da vida de Davi mais falou ao seu coração? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!